Infalível Deus Pai, meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus engrandecido, merecidíssimo, Deus de todo poder, aqui estou, meu Deus, junto com esse povo, junto com essa galera, meu Deus, para a gente pregar, fazer essa prece ao Santíssimo. Deus de poder, maravilhosíssimo, a mais que tudo que passa no seu penso e no meu. Aqui estou, Deus, todo maravilhoso. Eu que sou seu filho e espírito, pregando para o Senhor, para valer eternamente e para sempre, junto com esse povo, todos prostrados e curvados. Pai maravilhoso, eu venho aqui não lhe cobrar, sim pedir, implorado e curvado, meu Deus, a paz para com todos, o amor, a felicidade, enfim, tudo que há de bom para eu, para a minha família, para tudo da minha casa, mulher, menino, moça, rapaz, todos eles. Aqui imploro para o bem da felicidade com o Senhor, que é meu Pai. O Pai de nós todos, em nome do Senhor estou aqui. Para lhe pedir, meu Deus, paz, para tudo que há vida, que tenha fogo de vida que o Senhor deu aqui na terra, meu Deus. Meu Deus, para os inocentes, os indefesos, os animais, curvados, meu Deus, curvado e prostrado, meu Deus, aqui estou. Para lhe pedir, em nome do Senhor que é Pai, Deus que sou seu Filho, a glória, meu Deus, a felicidade, o respeito para com o Senhor e para com a sua lei, para com tudo que há nesse mundo, Pai. Que toque no coração, o Senhor manda o Senhor tocar no coração dos marchantes, para saber como faz um sacrifício, meu Deus, saber como faz um holocausto, meu Deus, saber como faz uma oferta de manjar, meu Deus. Tudo aquilo que for de bom, tudo aquilo que o Senhor pediu, meu Deus, que não lhe faça e a ira, meu Deus, que tenha a sua paz, que o seu fogo esteja sempre leviando, meu Deus. Não se acenda de novo em nome do Senhor que é Pai. Manda o seu anjo, meu Deus, aqui eu cobro, meu Deus, do povo, não do Senhor, porque o Senhor não deve nada, nós é quem devemos ao Senhor, meu Pai, ô Deus de maravilha. Pedindo a esse povo, meu Deus, para atender a Torá do livro do Senhor, meu Deus, atender, meu Deus, os pedidos da verdade, da pureza, da fineza que está na sua mente, no sopro que Deus lhe deu. A verdade sem malandragem, sem esquiamento nenhum, meu Pai. Pedir a vocês, minha gente, para atender a Deus no Genajó. Ô Pai maravilhoso. Você já sabe mais ou menos atender nos sacrifícios, nos holocaustos, nas ofertas de manjar, nos 10 mandamentos e todas as leis que o Senhor deu a nós. Aqui hoje eu quero falar, minha gente, estou falando. Mas levantar a minha sentar, já prostrei para vocês com todo o coração, agora vou falar da história terminar a história de Samuel. Vou terminar a história toda de Samuel, né? Para que eu fale a história toda de Samuel, aqui eu quero começar pela arca na casa de Dagon. Eu quero dizer a vocês, Dagon, explicar logo quem é Dagon. Dagon é o Deus dos povos filisteus há mais de 2.500 anos atrás, há muito tempo. Existia, Jesus Cristo veio morrer, nascer, depois de milhões de anos. Esse tempo Jesus Cristo que o povo adorava, o Deus que o povo adorava chamava-se Dagon. Eu quero dizer a vocês que Deus não tem combinação com os adversários dele. Vocês querem botar a mistura de Deus com Jesus Cristo? Assim era o povo filisteu naquela época, queria botar a mistura deles com Dagon. Mas vou explicar para vocês que Deus não aceita, não adianta vocês botar quem quer que seja lá, dizendo que é Deus, que não. Deus não tem comparação, Deus é infalível, Deus não tem comparação, é incomparável. Ninguém não chega nem perto dele, muito menos ser ele. Ele é em espírito, não é em matéria humana. Antes que eu fale em Dagon, quero falar aqui no Eli. O Eli era um sacerdote de Deus que trabalhou 40 anos com o povo do Egito
a Terra Santa. Parava, um mês parava num lugar, outro parava em outro mês parava em outro. 40 anos em outro país. Nas travessias de país havia briga, Deus só vicia e pisava tudo de pé. Deus nunca perdeu para ninguém, nem para quem nada do mundo. Deus só ganhava as batalhas dele. Mas na hora que o povo que acompanha ele errar, o cacete desce sem pena. Na história que eu estou contando aqui, o Eli, ele era o sacerdote de Deus, o povo confiava nele, com o povo que vai para Juazeiro, para Aparecida do Norte, assim o povo ia para Eli, com aquela igrejona dele. Depois que ele venceu os 40 anos da andada com Moisés, fez uma igrejona e o povo de ano em ano ia sacrificar a Deus lá, levava gordura, carne, cozinhava lá. Não levava o boi não, levava o boi já preparado para comer lá junto com Deus. Né? De ano em ano subia aquele povo, confessasse com esse Eli. Muita gente achava que Eli, ele tinha assim, era um sacerdote de Deus mesmo, e como era de Deus mesmo, não era que nem esse de hoje. O povo já adora em malandro, que não tem nada a ver com Deus, estão adorando. Mas nesse tempo o povo tinha razão de adorar, porque o Eli era um sacerdote que andou mesmo com Deus. Ele chegou naquela região, fez uma grande igreja, onde o povo ia lá de ano em ano, até se fazer sacrifício de animal naquela igreja. E ele chegou a ter 2 filhos que construíram padres, sacerdotes naquela igreja, por nome de Ofim e Finéias. Ele sempre seguiu a Deus, mas os 2 filhos não. Seguia as avarezas diabólicas. Eles não respeitavam o seu Deus, não respeitou, nem respeitavam. E o seu Deus andava irado com ele. Por causa deles, 2, acabou o país inteiro. 30 mil pessoas. Foi morta por causa de Ofim e Finéias, filho desse Eli. Deus repreendeu o Eli repreendeu os filhos, mas não teve o que fazer. E Deus olhou o coração de Eli amava mais os filhos que a ele, foi por causa disso. Enquanto isso, as pessoas que vinham sacrificar, veio uma Ana sacrificar. Ela e seu marido. Essa Ana era estéril, queria ter filho. Ela orou a Deus muito nesse dia, pedindo. A fé foi tão grande que Deus ouviu a Ana. E ela teve um filho que a consagrou como ela lhe pedia. Consagrado a Deus, uma pessoa de Deus, por através da fé dela e do Eli, ela engravidou de Eucana, seu marido. Seu marido chamava Eucana. E cresceu aquele menino Samuel, fizeram sacrifício. Quando ele nasceu, fizeram quando ele cresceu, fizeram quando ele veio para a igreja morar, mas esse ali. A mãe dele fez uma batina sacerdotal para ele veio cá para ganhar as instruções de Eli. Naquela mesma igreja ele morava, mas o velho Eli. Deus colocou ele já na intenção de acabar com Ofim, Finéias e Eli. Para Samuel, filho de Ana, que ela tanto pediu com tanto amor, ficar no lugar deles. E daquele povo que ia morrer tudo. Deus já sabe. O que ele vai fazer, já sabe o que vai acontecer tudo antes. Aí providenciou já Samuel ali naquela igreja, por Ana, por através de Ana, por através do sacerdote ali, ele aprendeu a ser padre e congregar naquela igreja, Samuel. Com 8 anos já congregava, já celebrava a missa. Samuel, ali naquela igreja. E Deus sempre de olho em Ofim e Finéias. Até que um dia ele reclamou para ele, Deus. Ele deu com seus filhos, mas eles não tomou. Deus foi no coração de Eli eu gostava mais dos filhos. Aí Deus promoveu guerra, que morreu 30.000 pessoas, falou com Samuel. Né? Falou com Samuel recebeu em sonho, noite 3 vezes.
Pela quarta vez o Eli ensinou a ele como receber a Deus, que ele não era novo, ainda rapaz de novo, não sabia como receber a Deus. E que dizia assim, fala Senhor que teu servo te ouça. Fala Senhor que teu servo te ouça. Na quarta vez o Eli disse, olha, fala assim que ele vai dizer o que ele quer contigo. Aí, quando Deus veio na quarta vez, ele falou, ele não, o Samuel falou, fala assim o teu servo te ouça. Aí Deus disse, olha, que eu vou fazer, tem um profeta meu para nós combinar. Vou descer guerra aí para acabar o Eli e os filhos dele e povo. Aquele povo era que nem o pastor Valdomiro Santiago. O povo adorava o Eli e os dois filhos. Como o povo adorava o Valdomiro. Adorava Ofim e Finéias. Ofim e Finéias era mal para Deus, porque o povo, essa Ana mesmo, foi sacrificar lá, não de Deus, a preparou Samuel nesse momento. Quando chegou lá, eles chegaram com um garfo de 3 dentes e a Ana cozinhando a carne para comer junto com Deus, e eles antes de cozinhar metendo e dizendo, se essa não der, não chama pulso. Só é um sacerdote fazendo isso, um padre, e levando mulher para dentro da igreja, para transar com as mulheres dentro da igreja, rapaz. Ofim e Finéias. E Deus de lá, Deus, o Todo-Poderoso, claro que ele vai ver, né? Vai deixar de não ver o Todo-Poderoso. Aí a preparou mesmo com força. Aquele povo que adorou ele, que nem aquele povo que adorava Valdomiro Santiago, a preparou mesmo com aquele povo, os filisteus da Filistina. Deus falou, Samuel crescia. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou. Aqui é Samuel crescendo lá, cresceu, quando Deus terminou de contar os 3 sonhos, Deus disse a Samuel, olha, vou fazer uma coisa que todos os corações vai ter aqui dentro de Israel. Aí disse, aí promoveu aquela guerra, promoveu a guerra, né? E Samuel crescia, mais o tempo passava que ele crescia, né? E a visão que Deus contou a Samuel, o Eli quis saber no outro dia, quando abriu a porta da igreja, o Eli se aperreou para saber, e Samuel contou tudo, um por um. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair no chão. Aí Samuel disse a Eli, olha, Deus disse que vai pegar a guerra, que vai se acabar todo mundo na guerra, e você vai morrer junto com seus 2 filhos. Aí o Eli disse para Samuel, disse que seja feito o que Deus quiser, né? Os filisteus vencem os israelitas. Veio a palavra de Samuel a Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus. Ele se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feca. Ebenezer ficou os hebreus para brigar, os hebreus. Só vencia e dessa vez vieram sem medo. Mas se enganaram que Deus não estava com eles. E os filisteus ficaram acampados em Afeca. Aquele mutirão de gente para guerrear. Aí dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro. Israel é travada a peleja. Israel foi derrotado pelos filisteus. Estes mataram em campo aberto cerca de 4.000 homens. E quando eles viram aquilo, eles disseram, Deus deixou 4.000 de nós morrer, vamos buscar a arca de Deus agora. Porque para Deus vir com nós, porque Deus vir com nós vence. Aí foram buscar a arca, aquele monte de gente, eles vieram com a arca de Deus. Olha, que Deus não queria, e os 2 filhos ali por detrás, se defendendo de Deus, olha. Vê como o homem é safado. Deus mais fez a guerra para morrer os 2 filhos ali, ele estava por detrás de Deus, a arca de Deus, a arca mesmo que você diz.
E volta no povo do arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que Deus nos feriu, o Senhor, desse jeito aí? 4.000 homens morreu, aí eles ficaram assombrados. Hoje, diante dos filisteus, tragamos em si a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós, para levar nós das mãos dos nossos inimigos. Aí quando eles chegaram com a arca, o choro foi tão grande, aquele lamento foi tão grande que assombrou os filisteus, que estavam lá do outro lado, na fileira de gente, no monte de gente. Eles deram um grito tão grande chorando que a terra ressoou, como se tivesse estrondado. Os filisteus se assombraram, disseram: eita, olha, tem quem livre nós desse Deus tão grande, olha, estremeceu até a terra. Os estremeceram, um outro, e o filisteu gritou de lá assim: não vamos abrir não, não tem medo não. Seja forte, varonil. Vai, fica mais lembra na ouvira do Ipiranga, mais e pra honrar seu país. Seja varonil, não vai abrir não, para nós não voltar a ser escravo deles como eles foram escravos nossos. Vamos agir. Mas a arca de Deus não quer saber de arca não, quer saber que nós pisar ele, nós podemos pisar. E os dois bichinhos aprumadinhos promoveu toda a guerra por detrás de Deus, da arca de Deus é meio que ser Deus. Ele não é mais mandar a arca dele, são os anjos de Deus que lutam por Deus, né? Qualquer coisa, até um passarinho, se Deus quiser, luta por nós. Aí mandou, pois, o povo trazer em Silo a arca de Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, introduzido entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Um gente era um bicho sem vergonha. Toda a guerra era por causa daqueles dois bandidos e o povo defendendo os dois bandidos. Assim é hoje, o povo de hoje é a mesma coisa. Mano. Defende bandido, bota Deus para defender bandido. Tá, Deus não defende bandido, rapaz. Escuta só. Por causa disso mesmo, Deus tocou no coração dos filisteus para voltar lá, trazer com arca com tudo, tem negocinho não. Aí quando foram lá, a primeira coisa que fizeram foi matar os dois filhos de Eli. Mas não podia pegar na arca os filisteus. Não podia. Porque a arca foi feita para Israel. Em Israel que ela ficava, não era para ir para outro canto. Eles trouxeram até a arca de Deus. Matou 30.000 pessoas, ainda trouxeram a arca de Deus. A arca é tomada, Ofni, Finéias e Samur. Ofni, Finéias e Samur. Sucedeu que eu vi na arca da aliança do Senhor ao arraiar, rompeu-se todo Israel em grande brando e ressoou a terra. Né? Aí eles vieram e mataram os filhos de Eli e tomaram a arca e saíram com ela. Né? Até o Eli morreu, a mulher de Finéias, estava com o bucho pela boca, teve um menino, morreu também, o menino nasceu vivo. O menino nasceu vivo, se criou-se, agora ela morreu na hora quando ele teve o menino. Quando ele soube que o marido tinha morrido e levado a arca de Deus, que era o que mais eles adoravam. Era a arca de Deus. A arca na casa de Dagon. Dagon, minha gente, é o seguinte, é como se fosse Jesus Cristo, que vocês adoram. Dagon naquela época era o Deus daquele povo. Jesus Cristo não tinha nascido ainda. Era como se fosse assim. Hoje nós estamos 2025 anos. Vamos supor que fosse há 5.025 anos atrás. Vamos por assim. Jesus Cristo não era nascido. Mas eles fizeram esse Dagon como um Deus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram a Ebenezer, Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagon, junto a Dagon. Olha, botar Deus junto. É que nem vocês querem misturar Jesus Cristo com Deus. Assim, eles quiserem misturar, não vão dizer que eles estão errados não, estão igual a vocês. Misturar Dagon naquele tempo com Deus. Aí sabe o que aconteceu? Botaram, não empatou não, botaram lá. O Dagon deles de um lado e a arca de Deus de outro. Não era nem Deus, era a arca de Deus mesmo. Não era retrato, Deus não tem retrato, nem fisionomia. Então o que aconteceu? No outro dia Dagon estava caído, com o liminar quebrado no pescoço. Aí endireitaram e estava lá de novo. No segundo dia estava lá, caído, com o pescoço quebrado e os braços torados também. A força do poder de Deus era tão grande que a arca fez aquele bicho de ferro cair, que se quebrasse, torar no meio. Aí não tiraram, deixaram ali e começou.
Deus pôs que chegasse ali, passasse até por perto, pegava uma úlcera e morria. Morreu muita gente. Morreu muita gente. O rei da Filistina, vendo que não tinha jeito, consultou o que poderia fazer. A mãe disse, a arca é de Israel, ela tem que estar em Israel, não é aqui. Aí tiraram de lá, encostado d'água dele, do Deus deles, eles enviam a arca para fora das suas terras. O rei disse, eu quero que morra mais gente do meu povo, não. Está morrendo muita gente, porque esse Deus deles é forte demais. Quem passa por perto da arca de Deus de Israel, pega uma úlcera que daquela úlcera morre. Outros pegam uma febre e está morrendo muita gente por causa da arca. É passar por longe. Quem olhar para a arca pode dizer que já morreu, não chega de casa não. A arca chega a Betsem. Ainda não é a terra preparada. Aí os israelitas, um padre muito forte de Israel, eles consultaram. Aí o padre disse, olha, vocês têm que mandar um presente. Vocês aquelas pragas que matavam por rato, doença, vocês fazem de ouro, né? Aquelas doenças, aquelas feridas, vocês fazem de ouro o rato, como também cofre o rato de ouro com imitação de tomores. Não leva a sem nada não, de graça, vocês têm que pagar o trabalho de quem está andando com ela. Então tem que botar alguma coisa lá. Os tomores, fazer tomores, ó, imitação de tomores, de ouro, para botar lá encostado, para poder Deus te deixar de matar a gente que olhasse para a arca de Deus. E trazê-la para cá, como um presente. De ouro, um rato de ouro, tomores de ouro. Aí nessa brincadeirinha, com tanta peleja por através de Padre Santo de Israel, a arca chega que ato Jeraim. Aí, morticídio de Deus, de gente para que ato Jeraim, é terra que pertence ao Israel. Ele diz assim, feriu o Senhor o homem de Betsem, porque olhou para dentro da arca do Senhor, sim. Feriu dele 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fez tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Betsem, quem poderia estar perto? O Senhor, este Deus Santo. E para que saberá dentre nós? Enviaram, pois, mensageiro aos habitantes que Jerim, dizendo, os filisteus devolvam a arca do Senhor. Descei, pois, fazer a subir para vós outro lugar. Então vieram os homens de Jerim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no oiteiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que cuidasse da arca do Senhor Deus. Eleazar, filho de Abinadab, ficar cuidando da arca. E pronto. Para ter que vir para. Então, quando os filisteus acabaram de vencer Israel, com um maticínio de gente, 30 mil pessoas, não era para ter pegado na arca, ter deixado ela lá. Mas não, mataram os dois filhos ali atrás da arca, se escondendo para não morrer. Né? Aí pegaram a arca e tudo certo, também não podia pegar nem na arca de Deus, que eles são abominados dentro da. Eles adoram outro Deus, então para que a arca de Deus? Por isso que morreu muita gente, né? Com tumores, né? E doença do rato. Morreu muita gente, milhares de gente. Aí o que acontece? Aqui não eu quero dizer para vocês, tem muito besta por aí, otário, mané, besta, que não tem conta não. Dizer que Deus dispensa tudo. O maloqueiro vai, te mata tua mãe, mata teu pai, aí Deus vai e perdoa. Acaba besta, viu? Aí Deus diz assim, exortação de Samuel, o arrependimento, sucedeu que desde, escuta só, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Jerim. Tantos dias se passaram que chegaram aos 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentação ao Senhor.
Eita, todos eles diziam, não se esqueceram, morreu muita gente da gente, oh meu Deus, como é que Deus deixou tanta gente da gente morrer numa guerra assim. Há mais de 20 anos o povo vinha lamentando isso. Aí falou Samuel todas as casas de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses, aqui ó, presta atenção, tirai os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele, só a ele vós livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balim, os Astarote, e serviram só a Deus, o Senhor dos Exércitos. O que é, minha gente? Os Balim, os Astarote, minha gente, o que é? São essas imagens de parede, São Padre Cícero de Juazeiro, Jesus Cristo, Safavaí, os deuses que vocês adoram, e os santos, é isso, rapaz, Deus não quer. Olha aqui Deus falando, rapaz. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Balim. Estuda, rapaz. Vocês estudam para quê, hein? Para fazer mal a Deus, é? Dentre si os Balim. Balim é essas imagens de parede, poste ídolo. E os Astarotes. Esses viram somente ao Senhor, que é Deus. Vejam aí a verdade. Aí quando eles fizeram isso, respeitando a Deus, veja só o que acontece. Por através de Samuel. Samuel não tocou na guerra passada. Por que Samuel não tocou? Porque Samuel era gente boa, deixou Deus sozinho. Deus fez essa guerra sozinho, não teve Samuel. O Samuel ficou fora a parte. Porque se Samuel entrasse no meio, morria também. Porque a guerra era para vencer os israelitas, e Samuel era israelita, tinha que estar fora. Aí o que aconteceu? Aí depois que tudo passou, o povo se converteu, chegou a Deus, tirou tudo que é imagem de parede, parou de andar atrás de poste ídolo, aí ficou servindo só a Deus. Aí o que acontece? Aí disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orareis por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor, jurando aquele dia em ali dizerem, pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, subiram os filisteus, os príncipes dos filisteus, príncipe e as polícias, contra Israel, e a polícia e as autoridades maiores, né? Que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo, da outra, perderam, estavam tão assombrados que tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel, Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou em holocausto ao Senhor. Chamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Eita, que lindo, rapaz. Samuel era um grande profeta de Deus, ele respeitava a Deus e levava o povo para Deus. Aí o que aconteceu? Aí foi guerra. Israelita Deus, aí diz assim, enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel, todinho. Aí diz assim, saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betecare. Todos, então, Samuel uma pedra. Tomou então Samuel uma pedra, depois entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Aí os filisteus passaram, enquanto
Samuel estava ali em Israel, os filisteus eram em paz com os israelitas. Os israelitas podiam brigar com o outro, estava mesmo com os filisteus. Ficaram respeitando os israelitas. Quando Moisés estava lá, existia o respeito dos filisteus no Israel. Mas aí, vejam bem o povo do mundo, o que é o povo do mundo. Samuel fazendo tudo isso, honrando o nome deles, veja como o povo são maus. Aí chegaram para Samuel e falaram assim: teus filhos tu já fez juiz em Bérseba. Era 2 filhos que ele tinha, um chamava Joel e o outro Abias. Ele tinha feito juiz em Bérseba, Samuel. Os teus filhos já é juiz, tu já estás muito velho. Coloca um rei para nós, que nem os outros países, Alemanha, Argentina, Brasil, Paraguai, Portugal, Bolívia, esses países, tudo tem seu rei, só nós aqui que não tem. Nós precisamos de um rei para... Venha governador e venha prefeito também para nós. Aí aquilo entristeceu Samuel, porque Samuel já era tudo isso, mas não se declarava, porque não pegava em dinheiro. Samuel, a intenção de Samuel era levar o povo a Deus. E o povo não precisava de dinheiro quando o domínio de Samuel no reina no país. Aí Samuel reclamou para Deus. Disse: meu Deus, o que é que eu faço com o povo? O povo não quer mais que eu reine, porque estão pedindo um rei. Depois o que é que eu faço? Ele disse: faz a vontade deles. Tu viesse, Samuel, dizendo, com tanta boca cheia, dizendo que não quer que tu reine. Ele não quer que eu, Deus, o Todo-Poderoso, reine. Não é tu. Tu faz tudo que eu mando, então não é eles. Não é tu que não quer que reine, é eu que não quero. Então faz agora o gosto dele, mas explica o dever do rei dele, o que é que vai acontecer a depois, o rei deles. Né? Aí Samuel explicou tudo. Disse: olha, vocês querem outro rei, agora eu vou explicar logo o que vai acontecer. Eles vão botar os filhos de vocês para lavador de carro deles. A terra melhor, a vinha melhor de vocês eles compram. As filhas eles botam para perfumista deles, as suas filhas de vocês, para perfumista deles. E vocês não vão ser mais honrados que não é comigo. Eles desonram. Vocês querem assim? Aí eles disseram tudo por uma boca só, que eles não tiram de milhares. Cara, levantaram até os braços para cima. Vocês não querem, Samuel? Faz a vontade deles. Aí Samuel, Deus já sabia de tudo que poderia acontecer. Um homem, então Deus cresceu, um homem mais que os outros. Quando chegasse no meio dos outros, um multidão de 1000 homens, por visse a cabeça dele por cima dos outros, no plano. Aí, esse próprio homem acharam, foi o nome de Saul, fazendo a vontade do povo, mas ainda não era ungido que Deus a preparou. Era um ungido, mas não era preparado por Deus. O Saul. Preparado por Deus foi depois dele, o rei Davi, né? Aí sempre fazia as coisas, não era como Deus pedia. Saul não fazia como Deus pedia, sempre dava errado. Quando vinha as guerras, Saul era que nem hoje se vê. Ele deixava os ricos, os grandes, os valentes. Só matava os inocentes, até o povo de Deus ia no meio da guerra de Saul. Até sacerdote de Deus ele matava. E Deus não estava satisfeito com Saul por causa disso. É? Aí já quando veio guerra, já não foi como Deus queria. Eles não perderam, mas quem ganhou já não foi nem o Saul, já foi um filho que ele tinha, um rapaz. Ganhou a guerra, mas foi do lado dele, do lado de Saul já estava meio enfraquecido. Aí o que acontece? Aí Samuel colocou o Saul, mas ficou ajudando o Saul que Deus pediu, né? Diz: coloca um rei que eles pedem, mas tu fica, Samuel, guiando eles para quando vir eleição ou guerra, não dá problema contra o nosso povo, né? Aí Samuel ficou guiando o Saul, guiando e o Saul via ele pela metade.
Saul ele fazia bom sacrifício, mas não atendia bem as ordens que Deus mandava o recado. Deus dizia, vá por aqui, faça assim, ele fazia como ele crescia, puxava para o lado dele, fazia como Deus pedia de uma maneira e de outra fazia como ele queria. E Deus não gostava daquilo, que fizesse da maneira que Deus pedia, junto com Samuel. Aí Samuel combina com Deus para preparar um do jeito que Deus quer para cuidar daquele povo. Não é porque ele não mata, não, é ungido de Deus, Deus ungiu, não pode matar. Saul pode morrer com a mão dele, mas que ninguém mate não. Deus já ungiu, já deu palavra, não pode. É por isso o cara tolerando o Saul, né? Até quando ele morreu com as mãos dele. Houve uma guerra que ele se viu tão aperreado para não sofrer anos e anos nas garras daqueles adversários dele, enfiou a espada nele mesmo e morreu, Saul. Aí o Davi já andava por ali, que era o genro dele, casado com 2 filhas. Aí já ficou tomando de conta, e o povo queria mesmo que o Davi tomasse. Ele já vinha tomando de conta o rei Davi, como genro de Saul, porque o Saul não sabia dominar direito e o povo pedia o Davi mandar em muitas coisas e o Davi mandava. E depois que o Saul morreu nas guerras, ele morreu com as mãos dele mesmo, as guerras pegadas, um tempo de guerra. Mas ele se viu tão aperreado que ele disse, eu vou para a mão daqueles cabanados que eu sofri demais, eu vou logo morrer. E morreu, enfiou a espada nele mesmo e morreu. Vou contar aqui um pedaço da desobediência dele. Disse, olha só que Deus não tolera maloqueiro, veja bem. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor. Disse Samuel, diz, olha, Saul, me enviou o Senhor a ungir-te rei sobre o povo de Israel. Atenta agora, pois, as palavras do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque, pelo que fez a Israel, tende vindo oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Quando ele vinha do Egito, esse Amaleque, caiu, não deixou Deus passar com o povo. Aí Deus mandou pisar. Moisés pisou e passou. Morreu muita gente. E Deus está mandando o Saul se vingar desse povo que morreu. Deus é desse jeito. Não é como você diz. Ele atolera malandro e deixa de graça nada. E eu gosto de Deus por causa disso. Não tem que deixar nada de graça. Não, se acaba fazer eu sofrer, se eu fizer alguém sofrer, eu tenho que pagar. Assim é os outros. Pois é. E Saul não fez como Deus fez, obedeceu, mas fez errado na hora de agir diferente. E morrer a gente que não era preciso morrer. Esse Agag foi o caso mesmo, esse Amaleque tinha um Agag que também era rei na época. Quando Saul terminou de fazer a guerra, deixou ele vivo, não matou Agag. Agag ficou vivo nessas mesmas guerras, deixando o rei vivo, e Deus não queria. Aí Samuel recebeu as ordens de Deus e disse, olha Saul, o mais principal de tudo, Deus disse, era a ovelha mais principal de morrer logo, era o Agag, que você deixou vivo, o rei. Não, você errou, você não fez como Deus pediu. Manda chamar Agag. Aí, quando Samuel rezou, Deus tocou no coração de Agag, Agag veio pensando em ser para a paz. Samuel é um homem de Deus, me chamou é para a paz. Quando Agag chegou, Samuel tornou, foi de espada, bem no meio, espadaçou de pedacinho. Na presença de Saul. Sabe, Saul, como era para você ter feito? Né? Não tem jeito não, Deus vai tirar você, o Saul. Você não quer sair, aí ele teimava com Samuel, que não queria sair, não queria entregar o reino para outro. Samuel, você vai, que Deus é maior.
E Samuel envia a Jessé, o pai do rei Davi. Samuel enviado a Jessé. Deus enviou Samuel a Jessé. Jessé é o pai de Davi. Para que ele deixasse Davi vir ser o rei de Israel por através da querência de Deus, que ele estava preparado, ele foi o homem que Deus a preparou para tomar conta do povo dele, do povo dele, como se diz santo, que de santo não tem nada, o povo hebreu. Se fosse, não tinha complicado tanto assim a Deus. Davi tange a sua arca perante a Saul. Aí quando trouxeram Davi, Deus fez lá um espírito, Deus colocou um espírito mau em Saul, maligno, e atormentava muito a Saul. E Saul via um toquezinho de um pife, bem longe, e dizia, se aquele toque, aquele pife viesse bem pertinho de mim, eu ficava bom desses problemas. Olha, como Deus é maravilhoso, aquele toque de harpa, quer dizer, harpa, o toque era harpa, Davi tocava harpa. Aí Samuel é enviado a Jessé. Samuel vai lá falar com Davi para mandado de Saul, para ele vir bater aquela harpa, para Saul ficar bom da tormentação que tinha. Então o servo de Saul lhe disse, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. E o próprio Saul foi quem disse, eu quero aquela harpa que bem longe vejo, tocado bem juntinho. Olha, espia como Deus é poderoso, meu Deus. Para eu me aliviar dessas agonias. Aí mandaram chamar Davi. Davi veio, paga, e quando chegou cá, Saul fez logo uma casinha encostada para botar o Davi para ficar ali. Porque quando Davi bateu a harpa, ele se aliviou de tudo. Aquelas agonias que tinha. Aí Davi se aliviou de todas aquelas agonias que tinha o Saul. E Davi meteu o sarrafo a tocar. E o Saul deu logo uma casa encostada que tinha para o Davi ficar, com medo de quando vinha a tormentação de novo, não ter que socorrer ele. E por ali foi ficando Davi por ali, encostado de Saul, pensou que não, o povo já não ia procurar mais nem o Saul, já ia procurar o Davi. As coisas de Deus como é. Davi dava todas as instruções certas e o Saul só dava errado. Deus botava assim. Aí o povo achava que quem poderia dominar era o Davi, não era o Saul. E aquilo foi levando a ira a Saul. E Davi cada vez mais fazendo raiva. Pegou uma filha, depois pegou a outra do Saul, que tinha uma filha lá. Pegou a mais velha, depois pegou a mais nova, e assim foi. Saul com aquilo foi mandando em tudo, já mariquei ele nas coisas. E o Saul com aquilo foi se irritando. Até virar inimigo, mas só o Saul que era inimigo de Davi. Davi levava como se fosse uma brincadeira. Até que veio guerra para Saul, veio guerra naquele país. Aí foi desafiado o Saul com o povo dele todo a guerrear. Né? Quer dizer, que era ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judas, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e Damim, e ficaram lá para tomar Israel.
molezinha que Deus dá. Aí foi guerra grande, não? Aí teve um Golias. Pô, fizeram até o filme, tem até um filme aí. Que o Davi, mais pequeno, o Golias com 3 tamanhos de altura, perdeu. O Golias derrubou, o Davi derrubou o Golias. De uma balada de peteca. O Golias caiu. O gigante Golias insulta os israelitas. A briga foi grande, né? Um povo de um lado, outro de outro, o Golias gritando, quem tiver coragem vem. Daí de Israel, vocês dizem que o Deus de vocês é bom, tem poder, cadê? Bota quem quer de lá pra cá. E aquele Golião lá, gigante. Aí Deus deu força, o rei o Davi ganhou o nome de rei. Ele não era rei ainda, ele ganhou o nome a partir desse dia, o Davi. Aí Davi teve uma fé tão grande que não precisou nem de arma nenhuma para derrubar o Golias. Com uma peteca mesmo derrubou. O poder de Deus como é grande. E o Saul não fez nada. Só fez valorizar o Davi, mas depois ficou com raiva e continuou a mesma raiva. Aí depois que as mulheres cantavam valorizando o Davi, o Saul pensava que era rebaixando ele, aí se indignava com as mulheres. Depois ele quer matar Davi pela astúcia do Saul. Depois a filha Mical de Saul, que ama Davi, defende ele do pai do Saul não matar. Na hora que Saul chegou, ela avisou, olha, meu pai vem, ele vai te matar, corre. Ele correu. Saul tinha um filho com o nome de Jonathan, que fez maior amizade com o rei Davi. Foi também que ajudou muito ele a se defender de Saul. Esse Jonathan foi muito amigo de Saul. Esse Jonathan, filho de Saul, foi muito amigo de Davi. E era filho de Saul, porque via que Davi era um disposto e não queria o mal para o pai dele. O Saul já queria o mal para Davi. Davi pegou muitas das vezes Saul dormindo e não matou. Mical engana seu pai e salva Davi. Mical era filha de Saul, engana seu pai e salva Davi. Saul e seus mensageiros profetizam, mas não tem mais jeito. Amizade entre Davi e Jonathan. Jonathan faz aliança com Davi. Saul irado contra Jonathan, contra o próprio filho. Jonathan depende de Davi. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Davi andava correndo, chegou lá no tarde da Aimeleque. Para não morrer de fome, comer até do pão da proposição do pai. Depois Davi foge para Aquis, rei de Gade. Outro país, por Saul não matar ele. A bagunça é grande, menino. Esse Davi foi um Ave Maria. Davi foge para aqui, rei de Gade. Chega lá nesse rei de Gade, Davi é obrigado a fazer amizade com seus inimigos, igual de Saul. Davi se esconde em Adulão e em Moabe, terra dos filisteus. Tudo isso boa do Saul. Saul mata todos os sacerdotes de Nob, porque não queria dizer que o sacerdote não estava Davi para ele matar. Eu fosse o Davi na hora dessa, o Saul podia ser o que fosse. Queria negócio com um homem desse. Abiatar refugia-se com Davi era muito bom, porque ia tolerar o Saul até uma hora dessa. É porque o Davi dizia, que se eu fosse ler, é muita coisa. E eu não mato nunca um ungido que Deus ungiu. Deus ungiu o Saul. Então não pode morrer. Com Deus ungiu, não pode morrer aquela pessoa. Deus tem que fazer um jeito para ele morrer sem que ninguém mate. Quem mata ele, desobedece a Deus, né? E Deus não aceita isso, não tem nem como, ninguém mata ele. Davi livra Querlia.
grande. Davi foi um dos maiores guerreiros da história de Deus. Davi e Jonathan renovam a aliança, a traição de Zifeus. Davi poupa a vida de Saul. Poupa como? Pegou ele dormindo e não matou Davi. Matou, porque eu vou desobedecer a Deus ou matar uma pessoa que Deus não quer? Não. Por isso que Davi era com Deus até o fim. Agora, todo o sofrimento maior foi depois que Samuel morreu. Samuel vivia protegendo esse povo, guiando no caminho de Deus. Né? Aí até o Davi começou a sofrer também. As coisas não eram mais como era antes, que Moisés conversava com Deus e guiava o povo tudinho nos caminhos certos. Samuel quer dizer. Moisés já tinha falecido há muito tempo. Você vê, o rei Davi a Brasílias, Abigail. Abigail. O rei Davi mata até o marido dela para ficar com ela, com essa Abigail. Depois Deus faz ele casar com a Abigail, que ela era viúva, porque ele mesmo matou esse Nabal. E ficou com a mulher dele, Davi. Aí já foi, o Samuel já tinha falecido, já foi até Davi, estava sendo pecando também. Davi outra vez poupa a vida de Saul. Saul outra vez reconcilia com Davi. Davi outra vez com aquele rei de Gato. Outra vez ele estava guerreando nos outros países, até contra Israel, se fosse possível. Mas aí era de Araca, era só para se defender de Saul. Ele ia para o meio dos povos adversários de Israel. Deus sabia o coração dele, ele andava lá para se defender de Saul. A desgraceira começa aqui, ó, quando Saul consulta um medium em Douro, medium macumbeiro, olha. Era isso aí que mais Deus viu o coração de Saul, que era para ser até macumbeiro. Sucedeu naquele dia que, juntando-se os filisteus dos seus exércitos para pelejar, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo serás a peleja, tu e os teus homens. Davi andava, parece que era com 400 homens nesse tempo, para Davi ficar guerreando contra Israel. Mas os povos de Israel não confiou. Aí disse para o rei: olha, tira esse homem do meio, que esse homem já guerreou, já morreu muito de nós por causa dele, e ele no meio de nós, dizendo que vai matar a gente a favor de nós, não tira, que nós não confiamos não. Aí tiraram Saul do meio da guerra daqueles povos, porque eles não confiavam mais em Davi. Os filisteus desconfiam de Davi aqui, ó. Juntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos, e a Feca. E acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com os contendas com os milhares de Davi, e seus homens iam com Aquis na retaguarda. O Davi ia com meio mundo de gente também para guerrear na retaguarda. Aí disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui, hein? Respondeu aqui aos príncipes dos filisteus: não este é Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve com nós há muitos dias ou anos, coisas nenhuma achei contra ele, desde o dia em que ele, tendo desertado, passou para mim até ao dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muitos se indignaram contra ele. Eles disseram: fazer voltar este homem para que torne ao seu lugar. Eles não confiaram, disseram: será o rei, pode tirar esse Davi, que esse Davi matou muitos dos nossos, e agora está guerreando para nós não confiam, pode tirar fora. Descarga essa criada pelos amalequitas, assim, é tudo guerra, a gente não vai ler letra por letra porque demora muito. Davi livra os cativos.
Davi estabeleceu a lei da divisão da presa, sei lá, a derrota de Israel e a morte de Saul. Mas isso aqui é bom ler, é bonito, mas eu não vou ler não, porque é muita leite, está de noite, está meio escuro, eu não estou enxergando bem. Vou ler mais não. Derrota de Israel. A Israel foi derrotado de novo, porque o povo ficou contra Deus. E Deus não dá moleza malandra não, rapaz. Desce o cacete mesmo quando é preciso. A derrota de Israel e a morte de Saul. E foi quando ele viu que não tinha rei, que o rei Saul, aí se enfiou-se na espada, escorou o pé da espada no barranco, o cabo da espada e caiu em cima de vez, varou nas costas e morreu. Sepultura de Saul. Aí aqui, ó, é 2 Samuel. Tem muita história ainda com Davi. Davi recebe a notícia da derrota, da morte de Saul. Ainda chorou com pena do sogro, rapaz. O rei Davi. Matou um caba que veio dizer a notícia que ele não queria nem saber. Só veio dizer, ó, seu Davi, mataram o seu sogro. Enfiou a espada no pescoço do cabo e disse, ainda vem me dizer isso, matou o caba. Chorando por o sogro. Davi manda matar o Amalequita. Olha aqui. Davi manda matar o Amalequita, porque veio. Então, aí diz assim, então apanhou Davi as suas próprias vestes. Eu rasgou e assim fizeram todos os homens que estavam com ele, com a pessoa que o Saul tinha morrido na guerra. Pratearam-se, choraram e juraram até a tarde por Saul e por Jonathan, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. O povo tinha caído a espada. Então perguntou Davi ao moço, portador da notícia, de onde és tu? Ele respondeu, sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse, como não temeste estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços. Ele disse, vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, matei o ungido Senhor. Porque já o Davi matou também ele, porque foi ele mesmo que estava antes que matou. Pensando ele que o Davi era intrigado de Saul. Ia consagrar ele, porque matou o Saul. Ele via a briga de Saul com Davi, mas não sabia que eram dois amigos que brigavam, né? É por isso Saul matou, ou Davi matou. O lamento de Davi por Saul e Jonathan. Lamentou muito. Então esses são os livros de Deus. Davi é aclamado rei de Judá. Vitória de Davi, depois Saul morreu. Davi é aclamado rei de Judá. Abiezer faz Isbosete rei de Israel. A briga, o negócio a usura, a ganância do povo desde o começo do mundo. Esse Abiné faz Isbosete e Abiné faz Isbosete. Isbosete era um filho de Saul. Disseram não, quem tem o direito é os filhos, não é o Davi não. Aí Abiné faz Isbosete rei de Israel. Aí veio aquela confusão toda. Vitória de Davi sobre Isbosete. Davi mata Isbosete para tomar conta do rei. Abiné mata Azael. Tudo isso briga. Joabe persegue os homens de Abiné. A família de Davi em Hebron. A bagaceira é feia, meu filho. O povo nunca tinha unido, não. Abiné faz aliança com Davi. Joabe mata Abiné a traição. Davi lamenta a morte de Abiné. Tudo história grande de contar, mas estou contando aqui só a morte de Isbosete. Davi é ungido rei de todo Israel. Isso era máscara, Davi era. Deus a preparou com força. Né? Davi conquista Sião. O reinado de Davi é reconhecido por Irão.
rei de outro país, né? Só um bichão grandão, forte. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, vou dizer o nome dele? Dos que nasceram em Jerusalém. Tomou Davi mais concubina e mulheres de Jerusalém, depois que vieram a Hebrom. E nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natan, Salomão, Isbal, Elizuia, Nefeg, Jafia, Elisalma, Eliada e Elifelete. São esses os filhos que nasceram em Jerusalém de Davi. Isso que nasceram nos outros lugares. Nasceram em Jerusalém. Esses que nasceram em Hebrom, em Juda. É muitos filhos. Davi deixou muitos filhos. Salomão também. Davi trouxe para Jerusalém a arca. A arca, quem pegar naquela arca é coisa de Deus. Ele é mesmo de ser Deus. A arca é levada para Jerusalém. Mical repreendida por Davi. Aliança do Senhor com Davi. Deus não falava com Davi, ele falava através de um cara chamado Gade, de um profeta chamado Gade. Ele trazia de Deus os recados. Até o rei Davi. Davi não tinha posse de falar com Deus, não. Deus não ia falar com ele, não, senão pegava fogo. Ele falava, era o Gade, um cara chamado Gade. Ações de graça de Davi. Diversas vitórias de Davi. Foi madeirada mesmo. Ele morreu na cama dele. Oficiais de Davi. Os oficiais de Davi tinham o nome de... Reinou, pois, com Davi sobre todo Israel. Julgava e fazia justiça a todo o seu povo. O nome deles era Joabe, filho de Zerua. Era o comandante do exército. Josafa, filho de Aliúbe, era o cronista. Zadok, filho de Aitube, era Aimeleque, filho de Abiatar, era o sacerdote. E Saraivas, o escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. A bondade de Davi para com os filhos de Jonas. Davi derrota os Amonitas e os sírios. Esses dois países num tempo só. O homem era valente demais, tá doido? Davi comete adultério com Batseba, a mãe de Salomão, Batseba. Foi desse adultério que nasceu Salomão. Davi e Urias. Urias era... Então enviou Davi mensageiro Joabe dizendo: manda-me Urias, ó Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vendo, pois, Urias a Davi, perguntou-lhe: este como passará Joabe? Como se achava o povo, a como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu uma presença do rei. Ele mandou matar Urias, o rei Davi, para ficar com a mulher também, igual essa Batseba, que é a mãe de Salomão. Não tem santinho nenhum não, rapaz. O único santo que você diz que é Jesus Cristo, que queria tomar o lugar de Deus. É o santo que você diz, só tem ele, porque aqui na Bíblia não existe santinho nenhum. É tudo assim, o melhor fazia isso. E não existe santo na face da terra, não nasceu ainda. Santinho nenhum. Mentira de quem disser. Quem é santo não vem em matéria humana para ninguém. Ele fica em espírito para não sentir dor, nenhuma nem amor. Deus faz também Davi casar com Batseba. Depois que ele matou Urias, Deus disse: agora você vai casar com a viúva. E ele casou, porque Deus dizia, ele obedecia.
Natan repreende a Davi. Vai, Natan. Natan é o profeta dele repreendendo. Começou o sofrimento de Davi aqui, ó. O Senhor enviou Natan. E desde chegando Natan a Davi, disse-lhe, havia numa cidade de 10 homens, um rico e outros pobres. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprou e criou, e que em sua casa cresceu, junto com ele, seu filho, e comia do seu bocado e do seu corpo. Bebia e dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem, se ele matar um boi do gado dele, matou a cordeirinha daquele cara que só tinha uma só. Aí o cara perguntou, e o senhor fazia o que, seu Davi? Se o senhor visse um homem com 1000 boi e um coitadinho sozinho com um boi só, e o cara para fazer uma festa, matar aquele boi sozinho daquele que só tem um só, com milhares na pastagem. O senhor fazia o quê? Ele disse, eu matava esse cabra. Ele disse, pois é você que deve morrer. Você sabe o que foi que você fez com Batseba e com Urias? Aí começou o castigo de Davi por aí. A morte do filho de Batseba. Davi conquista Raba. Aí, esse primeiro filho de Davi, com Batseba, morreu. Quase que ele morre também de desgosto, o rei Davi. Mas ele, casado com ela, construiu outro, que foi o Salomão, já da segunda coabitação dele com Batseba, da segunda, quer dizer. E foi que nasceu Salomão. Davi conquista Raba, depois ele conquista Raba, o incenso de Amon. Filho de Davi, o incenso. Lê que tu vê os santinhos que tinha. Os santinhos que tinha antigamente. Pior do que nós hoje. O incenso de Arnon era filho de Davi. Pois é, né? E não aguentou ver a irmã bonita, atacou. Absalão mata o Armon. Absalão, irmão, filho de Davi, mata Armon, que pegou a irmã. O próprio irmão matou o outro irmão. A bagaceira era feia, rapaz, olha. Absalão mata Armon. Quando soube do caso, mornou e deixou para armadozinho. Depois fez uma festa, pegou o irmão e matou para se vingar da irmã que ele tinha, desonrada. Absalão foge para Tamar, e assim vai. A história de Davi é grande, rapaz. Isso é o 2 Samuel, vai longe, eu vou ler não. Vou deixar para outra vez eu ler para vocês. Essas histórias da Bíblia de Deus, de Genajó, que é a história de Genajó, do livro de Deus, isso aqui, ó, essa biblinha velhinha, toda gastinha. É a biblinha que eu gosto de ler, porque a letra dela é boa de ler. Então eu aqui, me despido de vocês com uma boa noite, cheia de paz, de amor e de felicidade, e tudo que é de bom, e um tchau!